Olá, queridos irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Eduardo Ângelo, em mais um devocional, Manhã com Deus. Nesta manhã de segunda-feira, bendito seja o nome do Senhor para sempre, glorificado seja o seu nome. Iniciando mais um ciclo semanal, mais uma semana se inicia na presença do Senhor. Isto é bom, isto é agradável. Eu quero te convidar para iniciarmos a nossa semana buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor na sua palavra. Diariamente estamos aqui buscando ao Senhor. Eu quero iniciar essa semana, este dia, com uma oração, buscando ao Senhor. Antes eu quero te dizer que Deus tem uma palavra de exortação, seja uma palavra de exortação, de ânimo, uma palavra de encorajamento, mas o Senhor tem sempre uma palavra para os nossos corações, e nós somos necessitados da sua misericórdia, da sua palavra, da sua graça, amém? Deus tem uma palavra nesta manhã para a tua vida. Eu quero te convidar, antes de tudo, a levarmos a mensagem. Eu quero te convidar a ser um mensageiro do Evangelho. Eu quero te fazer um desafio aqui, um desafio de evangelizarmos, de levarmos a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Você pode estar divulgando, levando a mensagem, se inscrevendo no nosso canal, é claro, dando like e compartilhando. Desta forma você vai estar levando a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Amém? Vamos fazer assim? Vamos levar a mensagem de Cristo a outras pessoas em nome de Jesus. Vamos orar. Eterno Deus, bendito Pai, mais uma semana se encerrou, Senhor, e queremos te agradecer pela semana que se passou, e também já quero te agradecer, Pai, pela semana que se inicia, por esta segunda-feira. Quero te louvar pela minha vida, minha família, minha casa, meu lar, pela igreja que eu estou pastor, por todos quantos estão agora nos ouvindo, Pai. Quero te pedir, Senhor, uma bênção toda especial. Pai, te glorificar, Senhor, pela oportunidade de mais um dia, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bênção. Deus, pelos teus cuidados, pelos teus livramentos. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui na tua presença. É assim que eu te oro e te agradeço, e que possamos levar a mensagem do Senhor a outras pessoas, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto que o Senhor coloca no meu coração nesta manhã está aqui no livro de Romanos, capítulo de número 6 e versículo 23. É um versículo muito conhecido, mas o Senhor colocou esta palavra no meu coração. Glória a Jesus. Eu quero te dizer, queridos, que estamos aqui para sempre ouvir a palavra do Senhor e sempre dizer que Deus tem uma palavra para os nossos corações. E a palavra desta manhã é: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu quero falar um pouquinho sobre o poder do pecado. O pecado é um poder que tem aprisionado muitas pessoas. A humanidade é presa no poder do pecado. A graça de Deus, ela não nos deixa permanecer no pecado. A graça de Deus não nos deixa permanecer no pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Porém, todos os dias nós alcançamos a graça do Senhor, e por essa razão todos os dias pedimos perdão, pedimos misericórdia, mas
Eu não estou falando desse pecado de que somos inclinados, porque somos inclinados ao pecado. Nós somos tendenciosos ao pecado. Mas eu não estou falando desse pecado que é da nossa natureza, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Por isso que a gente não pode dizer que não temos pecado. A gente não pode dizer que não tem pecado. Porém, eu não estou falando desse pecado, eu estou falando da prática do pecado diariamente. Porque a prática do pecado se torna um vício. E as pessoas se tornam refém do pecado, da prática do pecado, da iniquidade, que é um pecado contínuo. E nesta manhã o Senhor nos convida a buscar a graça do Senhor, porque a graça do Senhor é a única coisa que não nos deixa permanecer no pecado. É a única coisa que nos livra do pecado, é a graça do Senhor. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. A graça de Deus, a graça do Senhor é a única coisa, é o único meio que não nos deixa viver ou permanecer no pecado. Antes ela nos livra do poder do pecado, porque o pecado ele mata também. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quantos não se acabaram numa prática do pecado? Quantos não foram exterminados ou estão praticamente mortos, principalmente numa vida espiritual, por conta do pecado? Amém? O pecado ele traz tantas consequências, que as consequências é em todas as áreas da vida. É na área moral, é na área conjugal, é na área financeira, é na área social. Em todas as áreas da nossa vida, o pecado ele tem suas consequências. E a consequência do pecado tem consequências que é irreparável. E o Senhor Jesus, nesta manhã, ele nos adverte, porque muitas das vezes a gente quer só ouvir coisa boa, ouvir uma palavra de profecia, ouvir uma palavra de exaltação, mas nesta manhã o Senhor nos exorta, a mim e a você, a nos afastar do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Não é que Deus se afasta da gente, é que a gente se afasta de Deus através do pecado. Mas nesta manhã o Senhor nos convida para próximo dele, e só quem pode nos aproximar do Senhor é a graça, porque a graça nos afasta do pecado, nos livra do pecado. A graça nos ajuda a permanecer na presença do Senhor e longe do pecado. Tome posse dessa palavra nesta manhã.